Aqui sobre as pragas lá do Egito, e nós vamos dar sequência hoje, e nessa sequência faremos um breve paralelo, 7 semelhanças entre Egito e Apocalipse. Procuraremos então passar para os irmãos essa parte. E os irmãos sabem que o livro que trata desse assunto é Êxodo. O livro de Êxodo tem como ênfase principal o assunto libertação. Foi a libertação da escravidão egípcia, na qual o povo estava já ao longo dos anos escravizado pelo faraó, os faraós do Egito. E Deus, na sua graça, aproveu utilizar a instrumentalidade humana de Moisés e Arão para conduzir esse povo, mas até que saíssem, isso levou um certo expediente que marcou algumas formas diversificadas do agir de Deus no meio daquela terra. E a forma foi através de 10 pragas que ele teve que enviar ao Egito. Série de 10 mandamentos, 10 pragas, apenas uma passagem sucinta. Começa no capítulo 7, e neste capítulo as águas do Nilo, do rio Nilo, se transformam em sangue. Ao falar em rio, eu queria só fazer um adentro aí sobre a semana passada, porque na hora que falei sobre Babilônia, então falamos também sobre Tigre, e mais na frente eu corrigi que não é Tigre que passava dentro de Babilônia, sim Eufrates. Mas pode não ter ficado bem claro, é que a Babilônia antiga ela ficava no berço de 2 rios, Tigre e Eufrates, mas o que cortava era exatamente o Eufrates. Mas fecho o parêntese aí, se abriu, e vamos prosseguir. Águas em sangue, 7:19. Rãs, 8:3. A praga das rãs. Úlceras, 9, versos 8 a 10. Chuva de pedras mesmo, 9, versos 23 a 25. Gafanhotos, capítulo 10, versos 13 a 15, de Êxodo. Trevas, porque eu vou dizer por que eu pulei, mas eu vou voltar lá. É que vamos dar apenas 7 semelhanças hoje, ok? E só hoje mesmo que a gente está aqui. Então, o Egito foi abalado. Então, deixe-me repetir agora na sequência para não ficar cortado. Repetir na sequência agora, ok? Transformação da água em vinho, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. O capítulo 12 marca exatamente os versos 29 e 30, essa praga. Mas a gente vai voltar para destacar apenas 7 delas em instante. Mas eu queria só lembrar para que a gente tenha de uma forma resumida essas pragas. Uma palavra-chave só para cada uma delas. Transformação. Então você já relaciona com as águas transformadas em sangue, né? Em sangue. Podridão. Você vê que já está relacionado com o quê? Com as rãs. Como é isso mesmo? Podridão?
O que tem a ver rãs com podridão? Olha o que está aí no capítulo 8, versos 13 e 14. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Por isso coloquei a palavra podridão. Na praga dos piolhos, inquietação. O que tem a ver piolho com inquietação? Claro, tem tudo a ver, não é verdade? Você percebe os macaquinhos sempre inquietos, né? Se coçando, né? E inquietação, capítulo 8, versos 16 e 17. E 4, a quarta, está no verso 24 do capítulo 8, 24. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. A palavra aqui é contaminação. A mosca, onde ela senta numa coisa imunda, ela leva para o prato de comida, não é verdade? Isso pode trazer o quê? Problemas, né, na saúde da pessoa. E por isso coloquei a palavra contaminação. Na quinta praga, você sabe que a quinta praga é o quê? Peste nos animais. A palavra que eu coloquei aqui foi multidão. Multidão. Por que multidão? Olha no capítulo 9, verso de número 3. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que será no campo sobre o rebanho, então no campo, cavalos, jumentos, camelos, e o gado e as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então, cada classe de animais aí foi afetada, então tinha uma multidão de animais atingidos por essa pestilência. Imagine a grande mortandade também. Na sexta praga, qual é a mesma? Úlceras. Agora, afetando o ser humano também. No capítulo 9, verso 8 a 10. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-as para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. A palavra infecção, infecção perigosa, né? Tanto homens como animais afetados. A próxima praga, chuvas, como é? Chuva de pedras. E interessante, irmãos, essa chuva, ela veio com o quê? Com vendaval, veio com trovões, relâmpagos e caindo pedras com fogo. E grande foi a devastação. Então coloquei a palavra conturbação. Conturbação. O Egito foi conturbado com essa cena. Uma chuva de pedra, onde ela passa, fica o rastro. Ela pode passar em uma grande mata e fica o caminho onde ela passou.
E aqui foi o que aconteceu na terra do Egito, no capítulo 9, versos 23 a 25. Conturbação. Já no capítulo, na oitava praga, o que é mesmo? Gafanhotos. Aqui teve uma grande devastação no país, nas árvores, na plantação, na sobrevivência básica do país. Os gafanhotos fizeram aqui uma grande devastação. Foi o julgamento de Deus para um país incrédulo, cujo representante, Faraó, o coração endurecido. Por isso, versos 13 a 15, era necessário essa devastação. A nona praga, apagão. Exatamente. Teve um grande apagão. E interessante que nas casas dos judeus, versos 21 a 23, do capítulo número 10, 21 a 23, nas casas dos judeus tinha luz, tinha claridade. Mas no Egito, o apagão foi geral. E por fim, a morte dos primogênitos, capítulo 12, versos 29 a 30, foi mediante essa parte que os judeus foram libertados dessa praga. Então a palavra aqui não era outra, sim, redenção. Redenção. Então, transformação, podridão, inquietação, contaminação, multidão, infecção, conturbação, devastação, apagão, mas termina com algo bom, redenção, porque foi aqui que o povo foi libertado. Teve que sair e Deus o tirou com mão poderosa e braço estendido, e por reiteradas vezes que faz menção o agir de Deus para com o povo de Israel, é dito: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Isso Deus faz lembrar o povo reiteradas vezes. E nós podemos lembrar, como uma aplicação disso, que você teve uma libertação. Você teve a sua Páscoa, não é verdade? Você foi tirado de um lugar, de uma situação para outra. E isso não pode ficar no esquecimento. Então, Deus não vai mandar celebrar a Páscoa como foi para os judeus, mas nós temos uma expressão de gratidão constante em nossas vidas, e então nós podemos agradecer ao Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, graças a Deus, porque os acontecimentos do Antigo Testamento, eles vêm para nos ensinar pedagogicamente, preparar para compreender sobre Jesus, para compreender sobre o seu santo evangelho. Mas, só fazendo aqui uma rápida semelhança, não é idêntico, mas semelhança, não é a mesma coisa, mas existe uma semelhança entre o que está em Êxodo capítulo 7, que as águas foram transformadas em sangue, com o que está em Apocalipse capítulo 16. Vamos para lá. Apocalipse capítulo 16. Porque aqui está o cenário quando portentos dramáticos estarão sendo derramados sobre a terra no desfecho da ira de Deus contra um mundo incrédulo. E aqui no capítulo 16, versos de números 3 e 4, derramou o segundo, aqui fala sobre os flagelos, né? O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios,
e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Aqui é uma previsão profética do que vai acontecer quando estiver acontecendo o apocalipse na face da terra. Não só rios, mas o próprio mar será transformado em sangue em um determinado ponto desse período da tribulação. Já a segunda praga, como está no capítulo 8, verso 3, foi rãs. Aparece rãs no Apocalipse? Sim. No capítulo de número 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui será o Armagedon, a fase chave, auge do Armagedon. Então, aparecem 3 rãs, sim, espíritos imundos semelhantes a rãs. Não é claro, as rãs do Egito, mas estou tomando a situação do Egito para trazer que no Apocalipse também aparece essas rãs. Já no capítulo da terceira praga 9 de Êxodo, nós vemos também no capítulo 16 no Apocalipse algo semelhante. As úlceras malignas e perniciosas. Capítulo 16, verso 2 de Apocalipse. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, Deus agindo em julgamento à incredulidade e pecaminosidade do ser humano, tanto no Egito como aqui agora em Apocalipse, e com doenças, no caso úlceras malignas sobre a humanidade daquela época. Bom que você não estará no Apocalipse, não é? Se você é um crente salvo em Jesus Cristo, você não estará no Apocalipse nesse período crucial da história. Já na quarta praga, que foi o quê? A quarta praga do Egito? Moscas, mas vamos agora para o capítulo 9, vamos pular as moscas, vamos para o capítulo 9, versos 23 a 25, né? De Êxodo, 9, 23 a 25. Aqui, e Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Então, nesse caso, você vê que está acontecendo também no Apocalipse, estará acontecendo no Apocalipse. Capítulo 16, verso de número 21. Apocalipse 16, 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A gente diz que a ênfase era buscando o arrependimento. E por que eu coloquei assim? Porque chegará um ponto, meus irmãos, que o ser humano, algumas pessoas nem se arrepender poderão mais. Foi o que se deu com Faraó, do coração endurecido. Deus fez com que ele recebesse o desfecho
das 10 pragas e, por fim, veio a situação do Mar Vermelho. E aqui no Apocalipse, esses homens portadores da marca da besta não poderão mais se converter. Pelo contrário, eles vão receber a devida punição. E eles vão se revoltar contra o Deus do céu. Eles vão ranger os dentes contra Deus, por causa do que está acontecendo, da chuva de pedra que vai descer sobre eles. Capítulo 16, verso 21. Será que isso não é um alerta para a humanidade presente, mesmo que não é o Apocalipse ainda, não é alerta para os de hoje cuidar e se arrepender enquanto é tempo, porque se Cristo voltar e levar a sua igreja, vai entrar um outro período da história, caminhando para o Apocalipse. Então, tenhamos cuidado e recebamos esse alerta de Deus. Já temos também a situação dos gafanhotos, lá no Egito, mencionado rapidamente. E esses gafanhotos não é o mesmo, mas aparece diferentes gafanhotos no livro do Apocalipse. Capítulo de número 9, é aberto, tirada a tampa do poço do abismo. E no momento em que é tirado, quando o quinto anjo toca a trombeta, aparece então uma fumaça, como uma fumaça de grande fornalha, e sai do poço, escurece o sol e o ar. Verso 3, da fumaça saem gafanhotos para a terra, e foi dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, como foi no Egito, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Então eles vão trazer grande destruição, mas não matam. Essas pessoas terão que sofrer, mas nesse momento aqui estão proibidos de morrer, terão que arcar com as consequências. Não adianta querer se matar, não vai conseguir. Tem que enfrentar esse julgamento. O alerta sobre o arrependimento que é dado na Bíblia, nos é dado para que nós tenhamos o cuidado e preguemos para os pecadores, cuidar em tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. 55:6 de Isaías, porque haverá um momento em que isso não poderá mais acontecer para algumas pessoas. Não estou dizendo com isso que não haverá conversões no Apocalipse, haverá grande multidão, mas aqueles que de tanto se rebelarem contra Deus e deixaram, endureceram os seus corações, é Deus que agora chega e diz: não tem mais jeito para você, você vai ter que aguentar agora, e o final vai ser o lago de fogo com Satanás. A 9ª praga do Egito foi o apagão. E aqui no Apocalipse tem também um apagão. Lá no Egito não foi para o povo de Deus, foi para o povo do Egito. Capítulo 16, versos 10 e 11 de Apocalipse, a gente vai ler. Se ler assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, o reinado, o império da besta, cujo reino se tornou em trevas. Aqui foi esse apagão chegando. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Não se arrependeram de suas obras. Volte ao capítulo, versículo 8, verso 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos,
e nem se arrependeram para lhe darem glória, não se arrependem. Esses aqui não vão se arrepender. Hoje é tempo de abraçar a mensagem. Haverá um dia em que isso pode ficar tarde demais, e aqui está uma boa representação. O Egito foi abalado, física e emocionalmente, pelos acontecimentos. Tem dúvida? Haverá um clima a nível mundial. E aqui, no capítulo 16, verso 18 a 20. Capítulo 16, é um grande terremoto. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Aconteceram esses terremotos de alta magnitude na escala Richter, e muita gente morreu, e muitos prédios foram desabados. Recentemente. Mas esse aqui vai ser muito maior, muito maior. Nunca houve igual. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, e aí vai. Esse terremoto vai sacudir o mundo de forma que vai mudar a topografia do mundo. Você pega uma bacia, coloca areia nela, faz os montes de areia dentro da bacia, em cima da areia, faz uns montes. Aí você pega essa bacia, balança essa bacia, fica tudo plano. É isso que vai acontecer aqui. Vai desaparecer os montes, as ilhas vão desaparecer, com o abalo que vai aparecer nesse período. No Egito foi uma figura apenas. Comparando com isso aqui, foi menos, bem pequeno. Aqui vai ser um abalo para o mundo inteiro. Está preparando, mudará até a estrutura aí da terra. Então, eu queria que pensássemos nesse momento sobre as pragas do Egito, sobre os acontecimentos futuros que vêm do Apocalipse. E lembrando um detalhe, a igreja não estará no Apocalipse. Ela desaparece no capítulo 4 e não aparece mais até o 19, porque Cristo vem buscar antes, como prometeu a Filadélfia. 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Não é mas da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. E olhemos que como Deus tratou com o Egito, rios de sangue puderam correr no Egito, mas não resolveu a situação. Somente com o sangue do Cordeiro, a morte do Cordeiro, marcando as portas, foi que o povo teve a oportunidade de ser libertado. E isso foi também julgamento para o Egito. Deixe-me dizer uma coisa, que Deus foi glorificado no Egito. Como? Em Faraó. Deus foi glorificado através das 10 pragas. Deus foi glorificado através da libertação do povo. Como isso assim? É que se a pessoa obedece a Deus, servindo a Deus com alegria, de coração, Deus é glorificado. Mas se a pessoa endurece a servir e se rebela contra Deus, Deus será também glorificado, mas com o mal da pessoa, como foi com a desgraça do Egito. De Deus não se zomba,
aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É importante lembrar que todos têm uma responsabilidade individual diante desse Deus justo e verdadeiro, como cantado. Justos são os teus juízos. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Somente aqueles que não querem mesmo pertencer a Deus. Ali o Apocalipse. Meus irmãos, vamos lembrar que na última praga, que foi exatamente a morte dos primogênitos, foi quando se deu a Páscoa, o cordeiro foi imolado, e aquele cordeiro estava representando, sim, sem dúvida, como Pedro disse, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas como pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aqui na primeira carta aos Coríntios, eu leio para os irmãos o capítulo 5 e o versículo de número 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, final do verso 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa libertação, é nele que somos libertados do pecado, do mal, do mundo mal, do inferno, do abismo que estava à nossa frente, para o reino da sua luz e da glória de Deus. Irmãos, essas coisas evangelizam, alertam, esclarecem, conscientizam e nos chamam à aproximação com arrependimento ao Deus vivo e verdadeiro e crendo em Jesus Cristo, recebendo como nosso único Salvador, porque do contrário, as consequências virão. Foi ele quem disse, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, o que acontece ou não acontece? Não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Que nesta noite, cada um dos nossos internautas e os que estão aqui possam pensar com seriedade e responsabilidade sobre essa realidade e procurar, enquanto é tempo, buscar a Deus, servir a Deus, para isso primeiramente uma decisão ao lado de Jesus, para ser libertado e ter a certeza do perdão e poder andar com Ele enquanto aguardamos a sua vinda. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos porque o Senhor, teus juízos são justos, são verdadeiros. E o que o Senhor colocou na tua palavra, desde o Gênesis, tudo é verdade, tudo é para nosso ensino, tudo que foi outrora escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E hoje estamos lembrando esses acontecimentos lá do Egito e trazendo uma mesclagem com o futuro para uma renovação do presente e firmeza na fé de cada um, sabendo que o Senhor é justo e é misericordioso, é amoroso, é bondoso, mas retribuirá justamente aqueles que voltam as costas para o teu Filho Jesus, pois ele deu a sua vida pelos nossos pecados, foi morto e ressuscitou para que tenhamos vida em abundância, e está hoje a teu direito intercedendo por cada um que crê. Ó Pai, em nome de Jesus oramos, se tem alguém que nos acompanha, mas não tem essa certeza ainda, hoje possa abraçar a fé, pedir perdão, pedir misericórdia e correr para o refúgio. Amém?